A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Rosali Sena. Seja todos bem-vindos ao canal Cristão Fiel. Hoje, terça-feira, para a glória de Deus, nós vamos hoje falar mais um dia da palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, e a mensagem que eu trago para você hoje é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para me falar para você, irmão, para me falar para você, irmã. Preste bastante atenção nesta mensagem, porque eu tenho certeza que Deus falará com você. O tema dessa mensagem é: Deus é fiel com aquele que é fiel a Ele. Meus irmãos, então eu convido a você agora neste momento para irmos para o livro de Gênesis, capítulo 7, que diz assim: Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a mensagem de Noé, se você puder, você começa a ler a partir de Gênesis 6 e você vai entender totalmente toda a história de Noé. Mas eu vou trazer aqui para vocês, dando uma resumida e explicando, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Noé vivia ali no meio daquele povo que estava corrompido, meus irmãos. Assim como o mundo está hoje, o povo, meus irmãos, se corromperam. E tudo que eles tinham vontade de fazer, eles faziam. Começou a matar, começou a roubar, começou a criar maldade dentro do coração. E o povo não estava nem aí para Deus. Até o dia que Deus se arrependeu por ter feito o homem. Até o dia que Deus se arrependeu por ter feito o ser humano, E quando Deus pensou, meus irmãos, que ele tinha se arrependido e Deus quis destruir o ser humano. Deus quis destruir o homem, porque ele tinha se arrependido por ter feito o homem, porque o homem não estava mais obedecendo ele, o homem estava só querendo pecar, o homem se esqueceu de Deus. Mas no meio, meus irmãos, daquela geração perversa, daquela geração corrompida, como hoje tem muitas pessoas corrompidas pelas coisas deste mundo, tinha um justo, e esse justo era Noé. Noé era jovem ainda. Noé via tudo aquilo, Noé achava um absurdo. Noé via tudo de errado, Noé não se contaminou. E Deus se arrependeu de ter feito o homem, queria destruir o homem, mas Noé, por ser fiel a ele, Noé, ele não quis destruir. Então, meus irmãos, ele falou com Noé para que Noé construísse uma arca. Nós já sabemos a história de Noé, Eu acho que todos sabem que Noé construiu essa arca e foi Noé para dentro dessa arca com a sua esposa e com seus filhos. E cada animal, cada casal de animal também foi. Mas a mensagem, meus irmãos, que eu quero explicar para você que nesse dia, nessa mensagem do dia vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena renunciar às coisas deste mundo por amor a Deus. Vale a pena seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Vale a pena nós passarmos por o que for necessário, passarmos aqui nessa terra para sermos fiéis a Deus, para sermos servos. Vale a pena aceitar Jesus. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que o mundo jaz do inimigo. Mas, meus irmãos, como fala na palavra, nós estamos aqui neste mundo, meus irmãos, mas nós não somos deste mundo. Porque quando nós servimos a Deus, quando nós acreditamos no Senhor Jesus, quando nós somos fiéis a Deus, Ele também é fiel a mim e a você. Mesmo que nós está vivendo neste mundo de perseguição, que é filho contra pai, pai contra filho, de matança, que às vezes a gente só vai falar de morte nos jornais. Mesmo que nós estamos vivendo neste mundo onde as pessoas são perversas, onde as pessoas são ruins, onde tem carnaval, que é uma festa satânica, que é uma festa que não agrada a Deus. Mesmo que neste mundo o povo está inclinado ao pecado, está inclinado para tudo aquilo que não é de Deus. Mas se você aceitou Jesus e se você
Adora esse Deus vivo. Fique firme, porque Ele vai ser fiel a você, como Ele foi com Noé. Não importa, meus irmãos, o que os outros vão dizer de você. Muitos ali criticou Noé. Muitos ali diziam que Noé estava louco. Muitos diziam que Noé estava doido, porque Noé estava construindo a arca falando que o mundo ia acabar. É assim que muitos falam com você. Muitos vão falar que você está encabulado com a igreja, que você está encabulado com o pastor. Muitos vão te criticar falando que você está dando dinheiro para pastor. Não importa o que os outros falem. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para o seu relacionamento com Jesus. Não ame mais o mundo do que a Deus. Não ame as pessoas, possa ser quem for da tua família, que venha falar com você, para você parar de ir para a igreja, para falar para você parar de adorar esse Deus vivo. Não importa. Ame a Deus em primeiro lugar. Você tem que amar a Deus acima do teu pai, acima da tua mãe, acima do teu filho, acima do teu esposo. Amarás o teu Deus em primeiro lugar. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que Deus fala para mim e para você hoje. Vamos ser fiéis a Deus, porque Ele é fiel conosco. Quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, desviamos do mal, Jesus está vendo, Deus está vendo. Ali no meio daquela multidão, só tinha Noé que era fiel, só tinha Noé que era justo, só tinha Noé que desviava do mal. Mas Deus viu Noé. Deus viu quando Noé disse não à bebida alcoólica. Deus viu quando Noé disse não à prostituição. Deus viu quando Noé disse não às coisas erradas do mundo. Deus também está vendo quando você fala não para as coisas malignas deste mundo. Deus também está vendo que você vive neste mundo, mas você não é amigo do mundo. Então permaneça firme, permaneça fiel. E se eu estou falando aqui com alguém nessa mensagem que ainda não aceitou Jesus, se eu estiver falando com alguém aqui nessa mensagem que não sabe que fidelidade é essa de Deus, eu convido a você a começar a ler a palavra do Senhor. Eu convido a você a começar a ler a Bíblia. Não vá apenas para a igreja e ouça lá o que o líder está na frente te explicando. Mas comece a ler a Bíblia. Comece a procurar no YouTube a palavra do Senhor. Comece a ler os 10 mandamentos. Comece a ler as histórias de Gênesis, desde a criação do mundo, que você vai entender o que é ser fiel a Deus. Porque às vezes você pode pensar que você é fiel a Deus só porque você vai para a igreja, só porque você não é ruim para ninguém, só porque você é uma pessoa boa. Mas será que você tem o dom do perdão? Será que você tem o dom da fé? Será que você está obedecendo a Deus nas coisas que a Bíblia condena? Será que você está sendo servo ou serva verdadeiramente de Deus? Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz, examinai as Escrituras. Então comece a examinar. A Bíblia é um manual da vida que Deus deixou para mim e para você. Não feche os olhos para a Bíblia. Leia a palavra do Senhor, que você vai entender como você pode ser para ser fiel a Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus cubra você com a mão protetora dele. Que Deus te dê um bom dia de hoje. E eu peço você neste momento, curta essa oração, compartilha com alguém essa mensagem. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. E quando eu peço você para curtir, é porque quando você curte, o YouTube entende que essa mensagem é uma mensagem que o povo está gostando, por estar curtindo. Então, se o YouTube entender que é uma mensagem boa, ele vai começar a indicar para mais pessoas. E assim a obra de Deus chega a mais pessoas. Peço que você se inscreva, porque quando você se inscreve, assim que eu gravar uma oração, já vai chegar diretamente no seu celular. Que Deus abençoe você, que Deus cubra você com teu sangue e que o Senhor Jesus coloque o desejo no teu coração de cada dia ser fiel a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e, se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma mensagem do dia.